E o Corinthians está de olho em Gabigol. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história. E o Cruzeiro evitando falar sobre o interesse internacional em Caio Jorge. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te falar agora sobre o Cruzeiro para repercutir informação da quarta-feira. Surgiu em Belo Horizonte a notícia de que o West Ham da Inglaterra tentou contratar Caio Jorge na última janela de transferências do futebol, na última semana da janela de transferências do futebol inglês. Embora não tenha feito uma proposta oficial, o West Ham quis entender as condições para uma eventual oferta de 25 milhões de euros, que equivalem a 157 milhões de reais. O Cruzeiro nem deixou que a história avançasse por entender que a venda do Caio Jorge em 2025 acabaria com qualquer chance de título no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O Cruzeiro é hoje um dos candidatos reais ao título do Brasileiro e já está na semifinal da Copa do Brasil. Pro ano que vem a história muda e aí o Cruzeiro já imagina que possa ter de negociar seu centroavante de 23 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Só para completar, registrar também que o Cruzeiro já tem até um substituto para o Caio Jorge, Neisser Villarreal, atacante colombiano, artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, assinou pré-contrato e desembarca na Raposa no mês de dezembro. Beleza? Informação exclusiva. Aliados de Osmar Stabile, o atual presidente corintiano, são fãs de Gabigol. E eu posso assegurar que o Corinthians monitora com muita atenção os passos do atacante, que deixou recentemente no ar a possibilidade de sair do Cruzeiro. O vínculo do Gabigol com o Cruzeiro só se encerra em dezembro de 2028, mas a condição de reserva, sob o comando de Leonardo Jardim, tem o incomodado. Na segunda-feira, o Gabigol fez o gol da vitória contra o Bahia e, quando perguntado sobre a relação com o Leonardo Jardim, disse que conversaria com a diretoria sobre seu futuro no mês de dezembro. Vale a lembrança de que, desde que Leonardo Jardim se tornou técnico do Cruzeiro, o Gabigol foi reserva em 14 dos 18 jogos que disputou. E é por conta disso que o Gabigol cogita deixar a Raposa no fim da temporada. O Corinthians tem a intenção de contratá-lo, não é um nome novo, esse sonho já é antigo, mas o Timão só terá reais condições de fazer esse negócio se conseguir abrir mão de Memphis Depay. A estratégia no Corinthians é meio óbvia. Hoje eu gasto 6 milhões de reais por mês com Memphis Depay. Se eu conseguir me livrar do holandês, sobra essa grana e 2 milhões e 400 mil seriam suficientes para contratar o Gabigol. Esse é o custo do atacante no Cruzeiro. Dessa maneira, o Corinthians ainda teria 3 milhões e 600 mil de reserva. Então, nesse momento, o sonho da diretoria alvinegra, embora ninguém possa admitir de forma pública, é encontrar um clube interessado no Memphis Depay, para que esses 6 milhões sejam economizados. E parte dessa grana seria investida na aquisição de Gabigol, que mesmo jogando bem pouco, sob o comando de Leonardo Jardim, é o vice-artilheiro do Cruzeiro na atual temporada e é também dono da terceira maior marca de assistências da Raposa em 2025. Você, torcedor do Corinthians, gosta da ideia do Gabigol? Entende que ele seria importante no lugar do Memphis Depay ou prefere a manutenção do atacante holandês? Só vale a lembrança de que os custos são completamente diferentes. Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A informação é sobre Caio Jorge e o West Ham, tá? Nossa Senhora. Vamos lá, o Caio Jorge foi sondado pelo West Ham, tá? É possível que eu não tenha falado, não. Então depois eu até preciso fazer essa correção. O Caio Jorge foi sondado pelo West Ham no fim da janela de transferências lá na Inglaterra. O time inglês não chegou a fazer uma proposta oficial, mas especulou a possibilidade de pagar até 25 milhões de euros, que equivalem hoje a 157 milhões de reais. Pedro Lourenço disse que não tem nenhum interesse em fazer esse tipo de negócio. E a partir daí dá para dizer que a coisa acabou esfriando, tá? Não avançou essa história, não foi adiante, mas ficou elas por elas, beleza? Mas é natural que numa janela não tão distante esse negócio acabe por sair. O Cruzeiro, inclusive, foi buscar o Neisser Villarreal, que é um centroavante colombiano, artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, também já pensando e projetando a possibilidade de perda do KJ num futuro não tão distante. Beleza? Deixa eu trazer uma informação que foi importante que eu trouxe nos últimos dias. Não há proposta oficial, longe disso, mas dentro do Corinthians há uma ala importante no departamento de futebol que adora o Gabigol.
gosta muito do Gabigol e está acompanhando bem, com bastante atenção, nos últimos passos do atacante no Cruzeiro. Vale a lembrança de que na segunda-feira o Gabigol marcou o gol da vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Bahia, em Salvador, e depois da partida ele foi perguntado sobre a situação, a relação com o técnico. Ele disse que a relação é fantástica, que gosta do Leonardo Jardim, mas que vai ter uma conversa no final do ano, porque ele está incomodado com os minutos, ele quer jogar mais, tá bom? Sobre notícias do Cruzeiro, bora falar sobre essa história do Caio Jorge? Se eu não me engano, foi o Everton Guimarães o primeiro, até por isso não estou cravando o crédito, mas eu vi foi no Everton Guimarães. O Everton estava contando que na última semana da janela de inscrições na Inglaterra, o West Ham procurou o pessoal do Cruzeiro para demonstrar interesse em contratar o Caio Jorge. Nem houve uma proposta oficial, papel timbrado ou algo do gênero, mas nesse contato preliminar o pessoal do West Ham quis entender do Cruzeiro se 25 milhões de euros seriam suficientes para que o Caio Jorge fosse vendido. E a resposta do Pedro Lourenço é de que não há intenção alguma de vender o Caio Jorge nessa janela de transferências. Não havia, né? Porque a janela já fechou. O pessoal ainda argumentou, mas por quê? Vocês compraram por 7, é a chance de multiplicar em 7, 14, 21, em mais de 3 vezes na receita, e o pessoal do Cruzeiro disse que não tinha interesse em negociar, até porque existe a compreensão no Cruzeiro de que se vendesse o Caio Jorge, o Cruzeiro perderia boa parte das chances que tem de ser campeão, seja do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. Então, não dá nem para dizer que o West Ham chegou a exercer ou apresentar uma oferta oficial, porque com esse veto do Cruzeiro, o West Ham meio que esfriou a história, a janela acabou fechando, e para agora não existe nenhuma possibilidade de a coisa acontecer, tá? Pro ano que vem, é natural que se o Caio Jorge mantiver o nível de atuação, jogando em primeiríssima mão, em primeiríssimo nível, ele, só para lembrar, é o artilheiro da Copa do Brasil e artilheiro também do Campeonato Brasileiro. Com esses números, a tendência é que ele consiga propostas bastante significativas num futuro não tão distante, tá? O Marciliano do Porto Rosa. Nicola, boa noite. É verdade que o Cruzeiro recebeu proposta da Europa pelo Caio Jorge? Marciliano, não chegou a ser uma proposta, tá? Brunedo, Nicola, e sobre a nova fórmula que estão querendo usar o VAR, com 2 desafios por técnico, o que você acha? Achei ridículo. Os clubes vão usar para picotar o final de uma partida eliminatória. O Bruno, essa é uma das maiores bizarrices do futebol recente. A Federação Paulista vai aplicar isso na Copa Paulista. E a federação, ela tem uma vantagem em relação às outras, ela costuma ser vanguardista, ela se antecipa às outras, enfim. Mas essa é uma grande bobeira. Não há por que conceder ao técnico direito a um desafio. Porque o VAR exerce esse poder do desafio. O VAR está lá para estar toda hora desafiando a arbitragem dentro de campo. E é o que você escreveu. E isso vai acabar se transformando num instrumento para parar o jogo. No momento de pressão, você vai, inventa qualquer coisa e pede para que o árbitro em campo visualize alguma coisa no árbitro. Enfim, e ainda tem gente achando legal. Pô, baita ideia, brilhante, enfim. Eu sei que muita gente está na expectativa sobre a questão de Caio Jorge. Mas o que a gente pode dizer é: até hoje, o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta oficial pelo Caio Jorge. A gente trouxe lá atrás, claro, o staff do atleta é sondado frequentemente, mas daí a virar uma proposta tem um longo caminho. Lá atrás, antes até de uma convocação para a seleção brasileira, eu tinha trazido aí a informação que o Cruzeiro, para iniciar ali, tomar um café, pelo menos 30 milhões de euros. Isso lá atrás. Ele foi convocado para a seleção brasileira. A fase está ainda melhor. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, vem jogando muita bola. Não tem informação sobre valores, até porque o Cruzeiro vai aguardar chegar alguma proposta oficial e agora janela europeia fechada, então não tem nenhuma negociação em andamento. O Cruzeiro, obviamente, muito satisfeito com o Caio Jorge, o jogador tem um contrato aí importante e o Caio Jorge, ele veio para o Cruzeiro e o principal, o Cruzeiro tem 100% dos direitos econômicos do jogador. Então, o Caio também pensa em seguir sendo convocado para a seleção, em por que não disputar uma Copa do Mundo. Então,
Vamos aguardar. Acho que o torcedor aí tem que curtir o momento do Cruzeiro, o momento do KJ e ninguém pensando em negociação neste momento.